Olha só, pessoal, o que fala lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqui Paulo escreveu aos Romanos, falando que tudo aquilo que acontece contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Vale a gente ressaltar que na Bíblia conta a história de José, conta a história de Davi, de Abraão, onde algumas coisas contribuiu para o bem do propósito que Deus tinha para ele. Por quê? Daqueles que amam a Deus, porque eles amavam a Deus. Ele fazia aquilo que Deus determinava. E pegando um pouco da história de José, quando ele começou a sonhar e contou aos seus irmãos daquilo que ele estava sonhando, que era algo grande, os seus irmãos o venderam como escravo para o Egito. E lá no Egito, José sofreu. José foi parar em prisão. José teve que viver um tempo em prisão. José foi para a casa de Potifar. E aí, na casa de Potifar, ele sofreu também com a esposa de Potifar. Então, se a gente for olhar com a natureza humana, uma série de sofrimentos. Mas se a gente for olhar com um olhar de propósito, daquilo que Deus tinha para a vida de José, a gente vê uma série de aprendizado. Então, tudo aquilo que José viveu trouxe um aprendizado para ele. E tudo aquilo que ele viveu cooperou para o bem. Por quê? Porque José amava a Deus. E Deus tinha um propósito na vida de José. Tanto é que quando os irmãos de José foram até ele no Egito, José mesmo falou, não se apavorem, né? Usando as palavras de hoje, não se apavorem, não briguem no caminho, porque aquilo que vocês fizeram fazia parte daquilo que Deus tinha para minha vida. Ele me mandou adiante de vocês. Olha só. Além do propósito que Deus tinha na vida dele e ele sabia, ele exerceu um papel também de perdoar os seus irmãos, entendendo que aquilo ali era um propósito que Deus tinha na vida dele e Deus estava enviando ele adiante dos irmãos dele. Então o que eu quero deixar para nós é que tudo aquilo que acontece na nossa vida coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, sofrimento, dor, angústia, isso aí, se a gente não somente olhar com um olhar de natureza humana, a gente tentar olhar com um olhar espiritual, um olhar de propósito que nós temos de Deus em nossa vida, a gente vai começar a tirar aprendizado de toda situação que a gente passa e lá na frente a gente vai entender. Quando a gente estiver caminhando para o propósito, vivendo o propósito, a gente vai entender que isso fazia parte do processo. Por quê? Porque essas coisas cooperaram para o bem daqueles que amam a Deus. Beleza, pessoal? Então, tá aí o nosso recadinho de hoje.